Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Amados filhos, nesse 22º domingo do tempo comum, somos convidados pelo Senhor a meditarmos sobre o tema da humildade. E gostaria de, nessa breve homilia, não me deter tanto sobre essa virtude que muitos de nós já ouvimos. Muitas vezes nos foi falado da humildade quanto virtude. E acredito que não é por desconhecermos essa virtude que não a vivemos. São outros os motivos que nos levam, apesar de sabermos o que é a humildade, não vivê-la. E é um pouco sobre um desses motivos que gostaria de me deter na homilia de hoje. Vejam, meus irmãos, uma grande dificuldade para nós vivermos a humildade quanto virtude é o pensamento que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, de que aqueles que nos fazem o bem, fazem aquilo que devem fazer. Ou seja, eles me devem o bem que me fazem. E por eles, a começar de Deus e passando por todas as pessoas, as quais dizem nos amar. Como se nós fôssemos os credores de Deus e de todos aqueles que nos amam. E tudo o que eles nos fazem é cumprir e pagar a dívida que têm para conosco. E por isso tudo o que me fazem de bom não é mais do que a sua obrigação. Quantos de nós vamos conduzindo a nossa vida com Deus e com os outros nessa dinâmica? O que o outro me faz não é um dom, é a obrigação dele. Afinal, ele me ama, tem que fazer aquilo. Ah, é meu marido, então você tem que fazer isso. É minha esposa, você tem que fazer aquilo. São meus filhos, são meus pais, você tem a obrigação de fazer. É Deus que diz que me ama, então ai dele se não fazer o que eu quero. Se não me der o que for bom para mim. É verdade, meus irmãos, que todos nós temos a obrigação de fazer o bem. Isso é verdade e é um ponto indiscutível. Todos temos o dever de fazer o bem e evitar o mal. No entanto, não é verdade que aqueles que me fazem o bem têm obrigação de fazer o bem que me fazem. Não é verdade. Eles têm obrigação para comigo de não me fazer mal. Agora, o bem que me fazem, não são obrigados a fazer, não. E muitos de nós pensamos que o bem que eu recebo de Deus ou do outro me é devido. É uma obrigação. E aí vamos vivendo a vida nessa postura orgulhosa, acreditando que afinal eu sou a vítima, que tem como devedor Deus e o mundo. Então eles têm mais que fazer por mim. Como crianças. E esquecemos que o bem que nos fazem não pode ser um dever, até porque muitas vezes o bem que eu quero e que para mim é um bem, não se coaduna com o bem, com aquilo que é o verdadeiro bem. Querem um exemplo disso? Pensem numa criança que está lá fazendo manha, porque quer conseguir na força daquilo, dobrar os pais ou alguém,
para conseguir alguma coisa. Pensemos ali, talvez conseguir um doce fora de hora. Para aquela criança, aquilo é um bem, é um prazer que vai ser dado a ela. Mas eu que olho de fora, sei que eu não posso ceder aquilo, por mais que não tenha mal nenhum em dar um doce para ela. Mas ceder a esse pedido dela seria reforçar esse comportamento mal criado. Ensinar para ela que na força do grito ela consegue as coisas. Ensinar a ela a não lidar com o não. Seria não acostumá-la a não ter a sua vontade feita. E por mais que dar um doce a ela não seja um mal, seja até um bem que possa alegrar ela, diante do verdadeiro bem, eu não posso ceder a esse bem para essa criança. E por aí eu entendo que ninguém pode estar obrigado a me fazer bem, porque nem sempre os bens que eu quero dialogam com o verdadeiro bem. E se o outro fosse obrigado a em toda ocasião me fazer bem, quanto mal ele me faria pensando que está me fazendo bem? E quantas pessoas obrigando os outros a fazer o bem a elas a todo custo, não vivem tão mal a sua vida? Vejam, meus irmãos, é preciso olhar para essa dinâmica de credores e devedores e rompermos com ela. Porque se não rompermos, não venceremos o orgulho que nos domina e que é incurável. Incurável porque o mistério do orgulho é o mistério de se encher de nós mesmos. Curiosamente, o orgulhoso é aquele que se enche de si e não tem espaço para receber nada de bom do outro. E os poucos espaços que tem é para cobrar do outro aquilo que ele pensa que o outro deve, para colocar nesse espaço. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que é um mal que não tem cura, porque a única cura para isso não é receber mais, é se esvaziar para poder acolher de forma certa a graça de Deus. Mas se o orgulhoso vive cheio de si e enchendo os espaços que tem, cobrando dívidas de Deus e do mundo, como terá espaço para acolher a graça e vencer o seu orgulho? É um mal que não tem cura. É esse o estado que essa dinâmica de credores e devedores nos coloca. De homens e mulheres perdidos no orgulho. De homens e mulheres que não conseguem reconhecer com gratuidade o bem que recebem. Como aqueles leprosos que foram curados, mas não voltaram para agradecer. Jesus até diz: não foram 10 os curados? Só um voltou? Porque só um reconheceu que a graça que recebeu não era devida. Os outros 9 também foram curados. Mas curados acreditaram: Deus não fez mais do que a obrigação em me curar. Para que eu vou agradecer? E como é triste ver que por causa dessa dinâmica de vida que acredita que os outros e Deus são nossos devedores e nós os credores, nós passamos a nossa vida em tanta ingratidão, em tantos comportamentos inadequados. E aí, meus irmãos, dos mais simples aos maiores, é a refeição que eu termino e largo o prato na mesa, porque afinal alguém tem a obrigação de passar lá e tirar ele por mim, lavar, guardar.
É o meu trabalho que eu faço de qualquer jeito, porque ou eu tenho companheiros ou então eu tenho empregados que têm a obrigação de fazer o que eu não fiz. E aí, daí para pior. E vamos vivendo uma vida destrutiva, presos no nosso orgulho, cobrando uma dívida que não existe e esquecendo que se a lógica da dívida é a que vale, nós somos os primeiros a sermos não credores, mas devedores de Deus e o mundo. Porque como diz a palavra de Deus, o Senhor não nos trata como exigem as nossas dívidas, porque se nos tratasse, não teríamos como pagar, não teríamos como lidar. Padre, mas eu cobro de quem fez por onde eu cobrar. E aí esqueço que eu fiz muito mais por onde ser cobrado. Quanta gente eu já atrapalhei, voluntária ou involuntariamente. Quantas vidas eu já destruí, consciente ou de forma inconsciente. Quantos vieram até mim para encontrar aquilo que era devido e saíram de mãos vazias, porque no meu orgulho eu não tinha graça para mim, nem tampouco para dar a quem precisava. Somos devedores de Deus e de todos esses que passaram e passam pela nossa história. E se a dinâmica da dívida é a que vale, nós somos os primeiros a não merecermos nada. Por isso, meus irmãos, hoje, o grande convite para vivermos a virtude da humildade é rompermos com essa dinâmica de credores e devedores, de pobres vítimas que têm como devedor Deus e o mundo, e entendermos que na nossa imperfeição somos nós os devedores que recebemos da bondade de Deus e dos outros, muitas vezes sem fazer por onde. E na compreensão disso, conduzir a nossa vida. É só essa compreensão que nos conduzirá à humildade. E somente nessa compreensão, a humildade nos conduzirá ao serviço. Não como constrangimento e obrigação de um outro que me impõe, mas como um movimento natural do coração que se reconhece imperfeito, mas nem por isso privado do bem e da graça de Deus, por meio de Deus e dos outros. Mas como faremos esse movimento se persistirmos em acreditar que tudo o que recebemos nos é devido? Não faremos. Continuaremos recebendo a vida de Deus e achando que Ele não faz mais do que a obrigação. Recebendo dele a nossa família e pensando que ela nem é tudo isso. Recebendo dele o nosso trabalho, sinal de providência pelo qual vivemos uma vida digna, e acreditando que ele não é lá grande coisa. Recebendo dos outros que nos amam as provas concretas do seu amor e da sua bondade, ao fazerem por nós sem merecermos, e acreditando que eles nos devem, e que difícil mesmo somos nós que temos que amar essas pessoas que nos devem tanto. Pobres de nós. Pobres de nós, porque assim nos restará acolher uma vida vazia. Pobres de nós, porque a família pela qual não agradecemos e que acreditamos que nem é tudo isso, é dada a uma pessoa que também não é tudo isso. Pobres de nós, porque esse emprego que talvez julguemos indigno ou abaixo do que mereçamos,
é dado por Deus a uma pessoa que também não é tão digna, nem está tão alto quanto pensa. Pobres de nós, porque aqueles que nos dão o seu amor e a sua bondade sem merecermos e acreditamos que nos devem, na verdade nos olham com simpatia, sabendo que não tem como cobrar o que devemos a eles. Somos convidados, meus irmãos, a hoje, à luz da graça de Deus, reconhecermos que todo bem que nos é feito por Deus e pelos outros é dom de Deus, que deve ser acolhido e vivido na dinâmica da humildade de um coração que sabe que recebe mais do que merece. Porque só assim ocuparemos o nosso lugar no banquete da vida e estaremos aptos a acolher a graça do hoje para estarmos prontos para o banquete eterno. Por isso Jesus nos disse no Evangelho: quando entrardes no banquete, não ocupe o primeiro lugar, ocupe o último. Mas não nos disse isso para que ficássemos lá, porque se fosse isso, nos manteria lá. Nem tampouco nos diz isso para simplesmente nos trazer ao primeiro. Não. Olha o que ele nos diz: amigo, vem mais para cima. Do primeiro ao último lugar, qualquer lugar depois do último já é mais para cima, mesmo que seja o primeiro lugar depois dele. E Jesus nos responde assim, para que eu e você saibamos que o que conta não é o primeiro nem o último lugar, mas ocupar com humildade, acolhendo o bem que recebemos, sabendo que não merecemos, o nosso lugar, o lugar que nos cabe no banquete da vida. E ali, desse lugar, com o coração humilde, fazendo a experiência de acolher o dom de Deus e daqueles que nos amam, fazermos todo o bem que nos é possível do lugar que Deus nos coloca. Porque um coração verdadeiramente humilde, que rompeu com a dinâmica da dívida e entrou na dinâmica do dom, não conserva para si o que recebeu, mas deixa transbordar do seu coração aos outros o dom que ele mesmo experimenta, para que também o outro entenda que a vida é dom, para que também o outro, entendendo a vida como dom, acolha a graça de Deus e ocupe o seu lugar no banquete da vida. E assim, fazendo ele também o bem, nós e eles caminhemos e nos preparemos para o banquete da eternidade. Que Deus nos ajude, que a Virgem Maria, a humilde por excelência, interceda por nós, para que eu e você rompamos hoje a dinâmica da dívida e entremos na dinâmica do dom. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor.